Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula Proteção Digital. E nessa aula aqui, nós vamos dividir em 5 partes. A primeira parte eu vou apresentar os princípios, na segunda parte eu vou apresentar os programas e as outras partes, nós vamos apresentar individualmente cada programa. Então o vídeo vai ficar editado, mas é para que você possa tirar o melhor proveito. Então, para não ficar uma aula longa de forma desnecessária, eu editei os vídeos aqui para que o conteúdo fosse apresentado da melhor forma possível. Então, se você baixou o PDF ontem, você já teve acesso a esse conteúdo aqui. E eu vou explicar para você esses princípios, da segurança digital, princípios da criptografia utilizados aí por engenheiros da área para desenhar sistemas de segurança. E é claro que o nosso objetivo aqui é um lado mais pessoal, de informações pessoais, dados pessoais, mas eles se aplicam aí, são princípios que se aplicam desde o uso pessoal até o uso de corporações de empresas. Então, o primeiro princípio é: quanto maiores as possibilidades de recuperação do sistema, maiores são as chances de ataque. O que significa isso? Então, quando você cria uma conta de e-mail, por exemplo, se você coloca o seu número, ou se você coloca 2 e-mails, se você coloca aquela pergunta secreta, que muitos provedores não usam mais, mas tem alguns que ainda utilizam desse artifício para recuperação de senha, você está dando maiores possibilidades de um invasor conseguir acessar a sua conta indevidamente. Por quê? Porque já ocorreram nos últimos anos diversos casos de acessos indevidos, não só de e-mail, mas de contas de banco através do SMS. Então, muitas vezes, se essa pessoa consegue o seu SMS, consegue cruzar esses dados, ela pode enviar um SMS para você e você, por engano, passar alguma informação. Ela pode utilizar esse número de telefone para confirmar alguma informação. Então, quanto mais portas você adiciona em um sistema, maiores as chances que você tem de ser invadido. Então, esse princípio é muito importante para você limitar ao máximo as possibilidades de recuperação de senha. E isso oferece um grande risco também, porque pode ser que você, numa distração, esqueça como utilizar, qual e-mail você colocou, esqueça a senha desse e-mail, mas é preciso que você tenha mais cuidado com isso e seja mais atento ao fato de que, quando você adiciona 2 e-mails, adiciona o telefone, você coloca outras opções aí para recuperar a senha, você está dando muitas possibilidades para um possível ataque. Então, lembre-se disso. Quanto menos você possibilitar a recuperação de uma senha ou de acesso a algum sistema, menor são as chances de um invasor, tá certo? Quanto mais opções você tiver, ele também terá mais opções. Então, lembre-se sempre disso. Um sistema de segurança só é forte como o seu elo mais fraco. Então, isso é uma frase aqui que significa, ela é um pouco confusa, mas ela significa o seguinte, que não importa se você utiliza a dupla autenticação ou então uma senha forte, se o invasor tiver acesso a uma informação, no caso, uma informação confidencial sua, por exemplo, seu CPF, seu nome completo, data de nascimento, ele pode sim invadir esse sistema, não importa o quão forte ele seja. Então, no caso, o elo mais fraco seria essa informação que daria a ele uma vantagem em cima de você. Então, todo sistema ele possui falhas, tá? E por mais complexo que ele seja, por melhores que sejam as pessoas envolvidas nele, existe ali um ponto fraco, e o invasor ele é treinado para achar esse ponto fraco. Então, aqui a gente pode passar para contas de e-mail, a gente pode passar para contas de bancos. Então, se ele tiver acesso, você pode ter um sistema lá complexo de senhas, de autenticação com token, mas se ele tiver acesso à sua agência, à sua conta, ao seu CPF, e conseguir, através da internet, buscar outras informações suas, possivelmente ele vai tentar armar alguma coisa para invadir esse sistema, tá certo? Então, isso vale para você se tornar um pouco paranoico com essas coisas. E aqui no sentido de não colocar as suas informações
em qualquer banco de dados. E eu não falo só na internet, eu falo, às vezes você vai no posto de gasolina e cadastra o seu cartão para uma promoção X, você tem que passar o CPF. Eu evito isso ao máximo, há muito tempo já que eu não cadastro para nenhuma promoção, porque eu sei que esse dado vai ficar gravado em algum lugar e pode ser utilizado indevidamente por outras pessoas. E não adianta eu me preocupar utilizando senhas complexas, dupla autenticação, tendo um cuidado muito grande com as minhas possibilidades de backup se o invasor tiver informações confidenciais, tá certo? Então, aqui se a gente quiser passar para outro domínio, a gente pode pensar o seguinte: imagina se ele tivesse informações confidenciais suas em relação à sua empresa, dados que possam comprometer você até mesmo perante a justiça, ou então dados que possam comprometer você perante o mercado. Então, não importa o quão seguro o seu sistema seja, o quão bom seja o seu negócio, se o invasor tiver acesso a informações que podem te comprometer, esse seria o elo mais fraco. Então o sistema iria ruir, né, por completo. Então essa frase é muito interessante e ela se aplica a vários domínios aí da nossa vida. Então aqui, já aproveitando o gancho, quanto mais serviços você inserir seus dados, maiores são as possibilidades de ataque. É o que eu falei. Evite participar de promoções, evite colocar seu CPF em qualquer serviço que você for utilizar, tá certo? Eu tenho até mesmo um certo receio de baixar programas do governo, no caso de declaração de imposto de renda. Eu não confio, eu não sei se isso é paranoia, mas eu tenho muito cuidado com os programas que eu instalo no meu computador, porque eu tenho assim, um receio de backdoor, né? Se vai espionar outras informações, porque a gente sempre tem que ter um pé atrás nesse mundo hoje de guerra virtual, onde há uma grande vontade do governo ter acesso às informações suas, né, para monitoramento, enfim, cruzamento de dados. Então, você tem uma frase muito interessante que é melhor você ser muito paranoico do que você não ser paranoico o suficiente. Então, a gente viu nos Estados Unidos como a NSA espionou várias pessoas e a gente não pode nunca abaixar a guarda. Eu não estou falando aqui no caso que eu sou contra o governo investigar, não tem nada a ver com isso. Eu apenas quero preservar a minha privacidade e por isso eu evito ao máximo inserir minhas informações tanto em bancos de dados privados e muito mais em bancos de dados estatais, só quando for estritamente necessário. Por exemplo, eu tenho cadastro no Banco Central, tenho cadastro no consumidor.gov, porque são serviços que dão um retorno, né, de resolver problemas em bancos e empresas, mas eu não passo disso, eu evito ao máximo, porque eu sei que a tendência é cada vez mais, não só empresas privadas, mas também o governo tentar aí vigiar o cidadão, tentar analisar os seus dados, enfim, monitorar a sua atividade na internet. A gente está vendo isso na Câmara dos Deputados, a gente viu o STF ali abrindo inquérito ali, uma coisa autoritária contra pessoas que criticaram eles nas redes sociais. Então é sempre bom ter um pé atrás. Então isso daqui é uma paranoia saudável. Então insira as suas informações só no que for necessário. E aqui eu estou falando o seguinte: você não precisa ter 10 contas de e-mail, né? Escolha aquela que você mais gosta, que você tem mais familiaridade com a estrutura desse programa e utilize ele, mas evite ao máximo ficar inserindo seu CPF, data de nascimento. Se você usa rede social, bloqueie essas informações, não deixe, né, que ninguém visualize, porque toda informação, como já foi mostrado aqui, ela pode ser utilizada contra você. Então esses são os princípios, tá? E com esses princípios aqui você vai já conseguir se proteger de forma mais efetiva. E agora eu vou passar aqui para os programas que serão apresentados, tá? Então, vamos fechar aqui para não confundir. O browser Brave, ele bloqueia anúncios e trackers, tá? Então aqui eu dei dois exemplos, então o Google Tag Manager e o Facebook Pixel. Por quê? Muitos sites utilizam os pixels, né, e as tags do Google para criar aí o perfil do usuário, monitorar o Google Analytics, no caso, e usam essa informação para a criação de anúncios. Então o Brave, ele não permite que você navegue de forma totalmente anônima, isso não, mas ele permite sim que esses sites
não coletem informações suas que vão ser utilizadas aí depois podem ser vendidas para terceiros e podem ser utilizadas aí para criar um banco de dados com o perfil do usuário, enfim. É uma prática já antiga, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, o Brave te dá essa camada de segurança aí, tá certo? O NordVPN, que é um VPN que eu gosto muito. Então, o NordVPN, eu tenho lido bastante sobre ele. Ele possui 5.074 servidores, 59 países. Possui, entre outras funcionalidades, o Double VPN. Né? O Double VPN é o que? É quando você utiliza dois proxies para conectar na internet, te dando uma segurança ainda maior. E ele possui, aqui eu traduzi entre aspas, né, uma política restrita de não logs, ou seja, como ele utiliza a jurisdição do Panamá, ele não é obrigado a guardar informações dos sites que você visitou, da hora que você conectou. Todas essas informações, elas são gravadas por vários programas que você utiliza. Mas, no Brasil, devido ao Marco Civil, as empresas são obrigadas a guardar por um determinado tempo as informações nos bancos de dados, elas são obrigadas. E no Panamá não. No Panamá é uma jurisdição aí bastante voltada para a proteção dos dados pessoais do usuário. E como essas empresas, elas possuem sede no Panamá ou na Suíça, Islândia, países que possuem uma jurisdição mais favorável à proteção de dados, o VPN ele não vai armazenar as suas informações de cadastro. No entanto, né, novamente, aqui a intenção é que você se proteja de ataques, né? Porque o VPN ele bloqueia o seu IP, ele não permite que você seja identificado na rede, principalmente por invasores, e não de forma alguma que você cometa atividades ilícitas, porque no termo de serviço e na política de privacidade eles falam, se houver qualquer suspeita disso, eles têm o direito de suspender a sua conta e até mesmo você está sujeito à jurisdição do seu país. Então, a intenção aqui, novamente, é proteger os seus dados de invasores e de prováveis abusos do Estado. Tá? Então, sempre bom lembrar isso, mas nenhum log fica cadastrado, segundo a própria política do NordVPN. Eu li a política toda e eles deixam bem claro isso, né? A jurisdição do Panamá para proteger os dados de forma mais eficiente. E aqui o VeraCrypt. O VeraCrypt é um programa open source que permite que você criptografe os arquivos dentro do seu computador e até mesmo criptografe um disco do seu computador por completo. Isso é bom por quê? Porque se você tiver arquivos confidenciais, ou que você por qualquer motivo não queira que ninguém acesse, com o VeraCrypt você consegue criptografar esses arquivos e se o seu computador for invadido ou se tiver aí um furto, a pessoa não consegue acessá-los. Então, ele é um programa excelente para isso. E o Signal, que é um programa que utiliza o Signal Protocol, né? E ele criptografa as mensagens de texto e de voz, ou seja, a sua mensagem não pode ser interceptada, tá? Então, inclusive o Message e o WhatsApp, eles utilizam esse protocolo, né, junto de outros códigos, porque obviamente que eles não vão utilizar o mesmo código, já que o Signal é open source, né? Mas eles também utilizam aquela criptografia ponta a ponta, né, no qual garante que a sua mensagem chega ao destino sem ser interceptada. Então, a primeira parte da aula foi essa. Só para recapitular, os princípios, né, que você tem que ter sempre em mente e os programas que nós vamos agora ver de forma individual, as principais funcionalidades, né, explicar como eles vão proteger você aí na internet, tá? Então, princípios e programas, a próxima parte, Browser Brave e posteriormente todos esses programas aqui que você acabou de visualizar.